Alguns profissionais falam para as pessoas com escoliose que se essas pessoas se submeterem ao tratamento comercializado por eles, sempre com um método ou uma técnica específica criado por esses profissionais, que essas pessoas vão ficar 100% alinhadas novamente, que essas pessoas vão ficar retas novamente. Mas aí eu levanto aqui um questionamento. Se a escoliose não tem cura, como que esses profissionais podem vender a cura para esses pacientes? Como que esses profissionais podem afirmar com tanta certeza que se o paciente se submeter a esse tratamento milagroso, que esse tratamento vai de fato funcionar? Se você tem escoliose e faz tratamento para escoliose ou pretende iniciar um tratamento para escoliose, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para você não ser enganado por esse tipo de profissional. E para você que é novo por aqui, eu sou Rodrigo Coutinho, sou fisioterapeuta especializado no tratamento não cirúrgico da escoliose. Seja bem-vindo ao meu canal. Bem, como eu acabei de afirmar, a escoliose ela não tem cura, mas apesar de não ter cura, ela tem tratamento. E esse tratamento já é muito bem definido na literatura científica, podendo ser um tratamento cirúrgico para casos mais graves ou o tratamento conservador. E o objetivo aqui do vídeo vai ser falar um pouco do tratamento conservador. O tratamento conservador, segundo a literatura científica, ele só tem um tipo de tratamento que é recomendado, que é a fisioterapia específica para a escoliose, ou seja, os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. E em casos onde se identifica real necessidade, esses exercícios eles devem ser complementados pela órtese tridimensional, o famoso colete 3D. Acontece que esses exercícios eles possuem fundamentos, esses exercícios eles são amplamente estudados em todo o mundo e por isso, depois de muito estudo, depois de muito teste, eles se mostraram realmente eficazes para o tratamento da escoliose, sendo o único tipo de exercício, o único tipo de método ou tratamento recomendado para a escoliose. E aí, alguns profissionais com sua pseudociência acham de vender, de comercializar algum tratamento milagroso que vai resolver o problema, que vai fazer o paciente ficar 100% alinhado novamente, sendo que nem com exercício específico, estudado amplamente no mundo inteiro, a gente consegue esse efeito, a gente consegue deixar o paciente 100% alinhado. Na realidade, em muitos casos, posso afirmar aqui que na maioria dos casos, nem mesmo a cirurgia deixa o paciente 100% alinhado. E aí eu quero chegar aqui num ponto que eu costumo receber muito esse tipo de questionamento quando eu explico sobre o tratamento para o paciente ou para os responsáveis do paciente. Geralmente chega o questionamento: ok, doutor, mas se eu fizer esse tratamento, qual é a garantia do tratamento? Qual é a garantia de que meu filho vai ficar bom ou que eu vou ficar bom realmente, que eu vou conseguir ter um resultado positivo com o tratamento? E eu sempre respondo para esses pacientes: eu não posso dar garantia nenhuma. Por mais que eu utilize o tratamento recomendado, por mais que eu tenha certificações em métodos, nesses métodos que fazem o exercício fisioterapêutico específico para a escoliose da forma adequada, não existe tratamento, técnica ou método infalível. E nós estamos lidando com vidas, com seres humanos. E cada organismo vivo ele tem suas particularidades. E tudo isso pode impactar no tratamento, para um tratamento fluir de forma mais adequada, da forma que a gente espera que ele flua ou não. Isso também pode ser fator que vai levar esse tratamento para um outro lado, para um lado que a gente não gostaria. Esse paciente talvez não melhore ou não melhore da forma que nós gostaríamos. E quando eu penso no tratamento, na verdade isso está na literatura científica, no tratamento conservador da escoliose, eu vejo 3 cenários possíveis. O primeiro cenário, que é aquele cenário que todo mundo quer, que o paciente e nós profissionais também esperamos, é o cenário onde o paciente ele começa o tratamento e ele vai de fato melhorando da escoliose. Os graus, a severidade da escoliose, ela vai reduzindo com o passar do tempo e com o avanço do tratamento. Ainda que geralmente essa melhora ela não seja linear, principalmente se tratando de
jovens, de adolescentes, ainda ali no início da adolescência, por sua fase ali dos 11, 12, 13 anos. Isso faz com que haja picos de melhora seguidos por uma estabilidade e logo depois uma piora, porque tudo isso está relacionado muito com o fator do crescimento estatural desse jovem. Um segundo cenário é aquele cenário um pouco menos favorável, onde esse paciente ele não melhora da escoliose, mas ele também não piora da escoliose. Então, o paciente, por exemplo, ele começa o tratamento dele com 30 graus e ele termina esse tratamento alguns meses ou anos depois, a depender de quando ele começou esse tratamento, ainda com 30 graus. Mais uma vez, nesse período de tratamento, costuma haver uma flutuação, onde existem momentos de melhora, momentos de piora. Geralmente, esse tipo de paciente ele tem uma escoliose mais agressiva, com caráter mais progressivo, o que faz com que o resultado que todo mundo gostaria que fosse uma real melhora, ele não aconteça. Mas apesar da gente não conseguir, de fato, ter uma redução da angulação dessa escoliose, isso também pode ser visto como um fator positivo olhando um cenário geral. Por quê? Se com o tratamento nós conseguimos estabilizar a escoliose, e em muitos casos, estabilizar essa escoliose já é suficiente para que esse paciente não venha a ter problemas no futuro, na vida adulta, então isso pode ser considerado, sim, um bom resultado do tratamento. E existe aquele pior cenário possível, que é quando o paciente faz o exercício, faz o tratamento, usa o colete de forma adequada e mesmo assim esse paciente continua piorando da escoliose. Esse tipo de paciente, geralmente ele tem uma escoliose muito progressiva, curvas altas, curvas fechadas demais, ou ele já iniciou o tratamento com uma escoliose com um grau mais avançado, uma escoliose mais severa, e mesmo com todo o tratamento, ali, com tudo sendo feito da forma adequada, esse paciente não melhora. E conforme o caso anterior, isso não é 100% ruim. Isso significa que se esse paciente não tivesse feito esse tratamento, ele teria piorado muito mais, porque o tratamento ele conseguiu frear a progressão dessa escoliose. Então, mesmo não sendo o resultado adequado, mesmo não sendo o resultado que gostaríamos, ainda assim, o tratamento conservador ele teve a sua valia. Ele conseguiu frear uma escoliose que seria muito progressiva e que certamente teria chegado a graus muito mais altos se não fosse o tratamento. Alguns fatores, eles podem também contribuir para essa piora da escoliose ou para que o tratamento não seja tão bem sucedido quanto gostaríamos. Um paciente muito jovem, com uma escoliose já severa, nós temos mais dificuldade. Pacientes que ainda não atingiram a adolescência, eles têm uma maior dificuldade para realizar os exercícios específicos, ficando basicamente dependentes somente do colete 3D, sendo que o tratamento é o colete e o exercício trabalhando em conjunto. Só o colete ele tem seu benefício sim, mas não é o indicado. Assim como em casos em que o colete é recomendado, somente o exercício também não é o indicado. É necessário unir os dois. Porém, para fazer o exercício, é necessário ter um cognitivo já preservado, é necessário certa habilidade com consciência corporal. E a gente sabe que em crianças e pessoas ali passando pela fase da juventude, ou seja, resumindo, crianças abaixo dos 8 anos, nós vamos ter muita dificuldade com esse tipo de exercício. Com os adolescentes, nós já temos certa dificuldade, mas aí com o adolescente, geralmente, a dificuldade é pela adesão do tratamento. Por quê? O adolescente ele não quer fazer o exercício todo dia, ele não quer ir na consulta, ele não quer usar o colete, e tudo isso vai influenciar. O paciente muito jovem também, ele tem uma maturação esquelética ainda no início, ou seja, ela tem um Risser muito baixo, e isso quando associado com um COB alto, é também um fator de piora, de mau prognóstico para a escoliose. Outros fatores podem influenciar, mas esses são os principais.
E aí, diante disso tudo, mesmo você usando o tratamento recomendado pela literatura, mesmo você fazendo aquele tratamento que é específico, que foi amplamente estudado, que a gente sabe que ele é eficaz, nós temos essa dificuldade, nós não podemos garantir que o tratamento vai funcionar, e muito menos que esse paciente que ele vai ficar curado, uma vez que não existe cura para a escoliose. E mesmo assim, tem profissionais vendendo tratamentos que não são recomendados, tratamentos que não têm essa capacidade que eles afirmam ter de curar a escoliose. Bem, onde eu quero chegar aqui para você é o seguinte: se você faz ou vai fazer tratamento para a escoliose, saiba que o tratamento recomendado são os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Se você é adolescente e tem mais de 25 graus de escoliose, provavelmente você seja um candidato a usar a órtese tridimensional. Esses exercícios precisam ser feitos diariamente. Não é que você vá todos os dias no consultório, mas você vai aprender esses exercícios para que você pratique em casa todos os dias, além de tentar trazer a correção tridimensional para as suas atividades diárias. Qualquer outro tratamento, sem ser esses que eu te acabei de falar, pode ter certeza que não é um tratamento recomendado na literatura científica. Existem métodos por aí, métodos muito conhecidos, que não são tratamento para a escoliose, mas que podem ser utilizados como complemento, assim como atividades esportivas. Vejo muita gente recomendando natação e musculação como tratamento. Pelo amor de Deus, isso não é tratamento. Isso é uma atividade esportiva que pode ser usada desde que com os cuidados necessários como um complemento ao tratamento específico. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo assim que possível. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau, tchau.